Quem é John Galt? Talvez você não esteja familiarizado com essa pergunta, mas muitos nos Estados Unidos estão. Pois bem, uma pesquisa da Biblioteca dos Estados Unidos mostrou que o livro mais influente na população, depois da própria Bíblia, é A Revolta de Atlas. E é esse livro que vamos resenhar hoje. If you double-cross me, I will destroy you. A Revolta de Atlas se passa num cenário distópico, numa época que parece ser depois da Segunda Guerra Mundial. Não se fala o ano nem nada. Só se sabe que o país está bem industrializado, porém começa a passar por uma crise econômica e também social. Mas ainda está melhor que o resto do mundo, em que todos os países viraram repúblicas populares. E é no meio desses Estados Unidos que vamos conhecer Dagny Taggart, irmã do CEO da Taggart Transcontinental, que é uma empresa de ferrovias, e que apesar dela ser a irmã do CEO, é ela quem realmente toca os negócios. E também vamos conhecer Hank Reading, industrial empresário do ramo de siderurgia e ferro, que acabou de desenvolver o Metal Reading, um novo metal mais resistente, leve e barato do que o aço. Mas ambos têm seus próprios problemas. Dagny está precisando construir uma nova linha que irá cruzar os Estados Unidos para conseguir obter e transportar o petróleo de Ellis Wyatt, ou então o país pode ficar sem combustível. Mas essa tarefa está sendo mais difícil do que parecia, pois todos os cérebros estão sumindo, estão desaparecendo. Os empresários com quem ela queria fazer negócios para construir a linha simplesmente pedem demissão e somem. E o mesmo acontece com pessoas que ela quer colocar para cargos de gerente, que simplesmente pedem demissão e vão embora, sem mais nem menos. Enquanto isso, Hank está enfrentando problemas, pois o governo quer que Hank quebre a patente de seu metal para que outras empresas possam produzir o Metal Reading e não ter que pagar royalties para ele. Isso tudo em nome do bem-estar e da nação. Agora, ambos têm um problema em comum, que é o governo, pois Dagny também tem seus próprios problemas com o governo, que está interferindo na economia, mas tudo em razão do bem-estar para proteger a indústria nacional. Já citamos o problema que Hank enfrenta com o governo, porém, os dois lidam de formas diferentes com isso. Hank sofre depressão e acha que é culpado e que não merece ser feliz, que realmente ele é uma pessoa fria, sem alma, por não se importar pelos outros, pois por ele não quebraria a patente, ele não quer quebrar a patente, embora todos digam que ele deveria fazer isso, inclusive sua família. From the first pour of Reardon metal. You giving me a railroad spark? It's wonderful. It is. It's original. I'll be the toast of the town, wearing a piece of the same metal used to build railroads and bridges and sewer pipes and oil tanks and... You were so selfish, Henry. No, Philip, it is not the gift, it's the intention. The intention is pure selfishness, it seems to me. I mean, another man would have given his wife a diamond bracelet if he wanted to give her a gift. For her pleasure, not his. No, a chain is appropriate. I think it's the chain by which he holds us all in bondage. Enquanto que Dagny simplesmente não liga para a opinião pública, nem para a opinião de seu irmão, que a acha uma máquina que só pensa em trabalho e lucro. Other people are human. They're sensitive. They can't just dedicate their whole lives to metals and engines. You've never had any feelings. I don't think you've ever felt a thing. No, Joe.
I guess I've never felt anything at all. Diferente de Hank, que cada vez mais se enfrenta a uma angústia crescente. Pois é, quem é John Gould? Mas Hank e Dagny vão acabar se conhecendo e irão se unir para construir essa linha tão importante. E assim, nós conhecemos bem nossos heróis. E devo admitir que é estranho ver empresários como os heróis ao invés dos vilões, que é o que estamos acostumados a ver. Claro, há empresários que são vilões, mas esses empresários que são os vilões são empresários que têm relações íntimas com o Estado, com os políticos, e aliás, os políticos e burocratas são os principais vilões nessa história. E uma coisa interessante é que os nossos empresários heróis, eles querem lucro, mas não pelo dinheiro, o que o lucro traz normalmente. Tipo, você ganha dinheiro, você pode viver no luxo, tal, essas coisas, alta classe, poder, influência. O que eles querem é o fruto do trabalho. É como se o trabalho fosse a coisa mais nobre e a maior autorrealização da pessoa. E o lucro, você simplesmente é a comprovação de que você fez um bom trabalho. E isso faz parte da filosofia da autora Ayn Rand, cujos pensamentos e ideias influenciaram profundamente essa obra, assim como todos os seus outros livros. E, bem, isso vem principalmente por causa da vida que ela levou. Ayn Rand, ela de origem russa, e quando jovem, ela com a família fugiram para a Crimeia quando estava tendo a Revolução Russa. Porém, a fuga não deu em nada, porque os comunistas venceram e o comércio que o pai dela tinha foi confiscado pelo Estado. E foi tempos difíceis para a família de Ayn Rand, que inclusive passou fome, mas isso não impediu de futuramente ingressar na faculdade de São Petrogrado, estudar História e Filosofia e se encantar pela história de um país específico, os Estados Unidos da América, para o qual ela recebeu um visto para poder visitar, e assim que botou os pés na América, simplesmente se auto-exilou e nunca mais voltou para a Rússia. Isso nos ajuda a entender os pensamentos de como o Estado deve ser separado de um monte de coisas, como economia, religião, educação, ciência e sua filosofia principal, o obsedivismo. O obsedivismo entra em contraste com todo tipo de coletivismo, seja uma religião, tanto que Ayn Rand é ateia, ou mesmo algo do Estado, quando falam que tem que pensar no bem comum, ela logo desconfia dessas palavras. Bem-estar, bem comum, bem da nação. E um dos principais pensamentos é: todo indivíduo deve viver para si mesmo e não pelo outro, e nunca querer que outro indivíduo viva por ele, ou faça as coisas por ele. Então, também se abole totalmente a ideia de altruísmo e sacrifício. Sacrifício que não tem que ser só de dinheiro. Por exemplo, Ayn Rand não veria sacrifício numa relação amorosa porque você recebe amor em troca. Enfim, se você receber alguma coisa em troca, então isso não é sacrifício. Sacrifício é você dar alguma coisa e não receber nada em troca. E ela abomina essa ideia. E isso fica claro nos livros dela. Também vamos deixar claros também que, e como já dissemos antes, o trabalho como a maior autorrealização do homem. Qualquer tipo de trabalho, seja o trabalho do empresário que tem que ser esperto, estalecista, inteligente, ou o trabalho do operário que fica horas no sol, carregando e fazendo o trabalho braçal e usando a força. E bem, o que vai ser? Vai ser um livro legal de se ler. É um livro que possui muitas falhas de escrita, principalmente porque tem vários parágrafos que são longos, alguns ocupam uma página inteira. Os diálogos também são longos
tem algum outro que também ocupa em que uma fala do personagem ocupa uma página inteira. E isso varia, às vezes é assim, às vezes é uma linha de fala desse outra, assim, quase como se fosse um modelo de uma peça de teatro. E fica claro que a Ayn Rand fez uma boa pesquisa sobre siderúrgicas, trens, linhas férreas, economia, história, tudo isso para poder fazer esse livro. Temos uma linguagem técnica que é muito agradável de se ver, pois vemos que a autora sabe do que está falando, que os personagens realmente sabem o que estão fazendo, mas às vezes fica bem cansativo. Quase da Rand, apesar de a leitura da... Preciso deixar claro que a leitura no geral é dinâmica, mas em vários textos você vai se sentir cansado. E a filosofia da Ayn Rand está presente em tudo, seja na narrativa, nos acontecimentos ou nas falas dos personagens. Muitas das falas dos personagens são reflexões que eles estão tendo do momento, das vidas dele, das ações que eles estão fazendo. Praticamente tudo eles pensam, tudo tem uma razão. Razão que é outra coisa que Ayn Rand exaltava. Outra característica da escrita da Ayn Rand são bastante estereotipados. Os personagens são bastante estereotipados, assim. Os personagens que são heróis ou do bem são todos pessoas com aparência boa, uma postura firme, ou algo do tipo, enquanto que os personagens que são mais vilões são todos representados como pessoas flácidas ou feias, alguma coisa assim. Ou seja, fica bem claro como Ayn Rand quer que percebamos quem são os mocinhos e quem são os vilões. E apesar de tudo isso que eu falei, que várias vezes são várias, o livro se salva porque a leitura, como eu já disse, é dinâmica, a história é interessante, o jeito como a Ayn Rand escreve faz a gente querer saber o que acontece, tá pra frente, e ela trabalha bem seus personagens, especialmente Daphne e Hank Hidden, explorando eles muito bem, construindo eles de forma excepcional, tanto o passado deles quanto o presente deles. Inclusive, ela explora muito bem os conflitos mais pessoais deles, como por exemplo de Daphne, que é que Francisco Gianconia, um mega empresário argentino, dono da maior empresa de exploração de cobre, simplesmente virou um playboy que só vive gastando dinheiro e não pensa no trabalho ou em outras coisas mais importantes, e que já foi o amante de Daphne e ele está de volta. E também temos, é claro, essa citada a angústia de Hank Hidden. Eu quero destacar do livro é o universo bem construído e sólido que Ayn Rand criou em A Revolta de Atlas. É um Estados Unidos que a gente consegue imaginar, ver, sentir, e bastante realista também. A escrita dela é muito descritiva e isso ajuda nisso. A Nascente, pelo que eu andei lendo e vendo, parece ser melhor do que A Revolta de Atlas, mas eu só li A Revolta de Atlas, então não vou falar apenas desse livro. Eu indico ele, acho interessante de se ler, especialmente com os movimentos anarcocapitalistas, libertários crescendo tanto na internet, e pela influência que tem nos Estados Unidos. Afinal, finalmente você vai poder entender algumas coisas que aparecem por aí. É isso, espero vocês na parte 2 desse livro. Lembrando que A Revolta de Atlas é um livro muito grosso, mas que é dividido em 3 partes, e você pode adquirir ele em edições que vêm numa espécie de trilogia. Foi o que eu fiz. Comprei pela editora Keila. Tá certo.